Olá! O Instituto Nacional do Câncer estima que até 2025, mais de 32 mil casos de câncer de pulmão sejam diagnosticados no Brasil. Por isso, a campanha Agosto Branco busca a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. No Banho Entrevista de hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto com a médica oncologista, doutora Clarissa Matias. Obrigada, doutora, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E eu vou ter a companhia também do colega Luiz Felipe Veloso. Obrigada, viu, Luiz Felipe, mais uma vez. Sempre às ordens, Carol. Doutora, eu queria começar falando, porque a gente sabe que no próximo dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Isso tem tudo a ver com a campanha Agosto Branco, né? Porque a gente sabe que o cigarro, o tabagismo, é um dos principais, se não o principal causador do câncer de pulmão, né? Sim, Carol, você está absolutamente correta. Então, 90% dos casos de câncer de pulmão, eles são causados pelo cigarro. Infelizmente, né, nós continuamos a ter vários casos. O Brasil, ele teve um excelente controle do tabagismo durante muitos anos, mas hoje as gerações mais novas, elas estão recomeçando a fumar. E o grande problema do tabagismo é justamente você começar a fumar, porque ele é uma droga, ele realmente é aditivo, a pessoa não tem culpa de estar fumando, porque realmente é difícil você parar de fumar. Então, o importante é não começar. Isso acaba se transformando num hábito, doutora, muito pelas relações sociais, né? A gente percebe, as pessoas acabam se sentindo um tanto quanto mais acolhidas, enfim. Essa era uma justificativa muito comum lá na década de 60, na década de 70. Isso voltou a acontecer. E o que a gente tem percebido é que o que tem agregado e de mais negativo nesse processo todo é o tal cigarro eletrônico vape, né? Cada vez mais comum entre os mais jovens ou por aquelas pessoas que se dizem utilizar na tentativa de deixar o cigarro comum. É importante a gente chamar a atenção das pessoas para dizer que esse cigarro também faz mal, né? Exatamente, Luiz Felipe. Então, assim, na verdade, o vape ou cigarro eletrônico, ele é proibido no Brasil, isso é importante que se diga. Ele não pode, não deve ser comercializado, mas ele tem vários problemas. Primeiro porque ele tem problemas de causar algumas síndromes que podem, inclusive, levar à morte. Nós temos várias descrições de adolescentes e outras pessoas que morreram em função do uso do cigarro. Depois, por ele ser uma droga que é inacessível para uma boa parte da população, ele ser proibido, né, ele não ser legalizado, ele é muito caro. Então, termina sendo um trampolim para o cigarro de papel, que é mais barato. Então, porque dentro dele você pode ter substâncias como nicotina que fazem com que o cérebro se torne viciado no cigarro eletrônico. E depois ele tem vários problemas, né? Você socializa e passa de uma boca para outra, né? Você pode ter um aumento da contaminação. Então, assim, é muito importante. Eu já conversei com amigos que têm filhos adolescentes que falam, mas eu não sabia que fazia mal. Claro que faz mal, e faz muito mal. E a grande preocupação é justamente essa, né? Porque é um atrativo muito grande para o público jovem, que o cigarro normal já não era tanto. Exato. Mas o que a gente está vendo agora é justamente porque, primeiro, é eletrônico, né? Tem tudo Não a ver com essa geração, né? Não deixa odor, tem tudo a ver com essa geração. E o desenho dele, a forma dele também é muito atrativa. Exatamente, ele foi criado, Carol, justamente para pegar esse público que estava sendo perdido, né, para o cigarro, né, em relação ao cigarro de papel. Então, se você olhar, ele parece um pendrive, ele é todo bonitinho, as lojas de cigarro eletrônico fora do país são lojas lindas, né, parece uma loja assim, de eletrônico. Então, isso faz com que esse tipo de dispositivo seja extremamente atrativo para a população jovem. E hoje, você falou super bem, então o cigarro de papel, ele é meio que marginalizado. Alguém tira um cigarro junto de você. Primeiro que é proibido no Brasil você fumar em ambiente público. Então as pessoas que precisam fumar, elas precisam sair, ir lá para fora. Então isso já cria um certo desconforto. Mas o cigarro eletrônico, não. Outro dia eu estava no aeroporto e uma pessoa, um jovem, tirou o cigarro, fumou e colocou dentro da calça novamente.
Eu fiquei olhando espantada, porque realmente é o que tem acontecido. É um absurdo, realmente. Agora, doutora, a gente sabe, claro, a gente está falando aqui sobre como o cigarro é responsável pelo câncer de pulmão, mas existem outros fatores também importantes. Por exemplo, o fator genético também tem incidência em relação a Esse isso? é um excelente ponto. Então, esse ano, no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, nós tivemos uma mesa inteira sobre a influência genética. Então, existem vários trabalhos mundiais olhando de maneira retrospectiva e prospectiva qual é a relação de fatores genéticos com o câncer de pulmão. Não é tão importante como no câncer de mama, como no câncer de ovário, mas existe realmente um papel que é ainda um pouco desconhecido. Outros fatores super importantes são poluição ambiental. Então, nós sabemos hoje que a poluição contribui principalmente, né, para um número crescente de pessoas não fumantes que vêm a desenvolver o câncer de pulmão. Então, nas grandes cidades, a exposição, por exemplo, a altas temperaturas, a exposição, né, em casas pequenas a fornos e, né, fuligem, isso é extremamente importante. Tabagismo passivo, que nós conversávamos antes de iniciar o programa, que o Luiz Felipe estava falando da importância de você não fumar na presença de pessoas que não têm o hábito de fumar, porque elas vão estar sendo expostas também, né? Então, e aí a gente vai para outros fatores, né? Então, obesidade é um fator, a bebida alcoólica, porque principalmente ela termina chamando, né, o cigarro, e ela pode também causar alguns tipos de câncer no trato esofagiano. Então, isso é bem importante de se chamar atenção. Então, uma vida saudável, ela leva a um prazer muito grande, né? Você acordar, fazer exercício, controlar seu peso. Isso precisa ser levado a cabo diariamente. Foi importante a senhora ter citado o sedentarismo, né? O jornalismo é um exercício de aprender para poder compartilhar. Então, estou aqui aprendendo a tentativa de compartilhar como sedentário ainda, lembrando e pensando... Vamos mudar isso urgente. Mudar isso urgente. São essas experiências que fazem com que a gente, né, tome alguns choques. A senhora falava sobre a questão do sedentarismo e eu me recordo da grande quantidade de gente que cria justificativas para não praticar exercício e algumas delas, e eu já fui um desses, por exemplo, nós temos aqui em Salvador o entorno do Dique do Tororó, onde as pessoas costumam fazer muita caminhada. E as pessoas, por vezes, diziam, olha, a prática de esportes em horário de pico no Dique do Tororó, por exemplo, pode ser um efeito gerador negativo. Porque se por um lado você move o corpo, por outro o seu pulmão não agradece por causa da aspiração daquele CO2, né, abundante. Procede, não que eu queira estimular ninguém. Bom, na verdade não é questão do CO2, é a fuligem mesmo, né? Então, assim, se a prática do esporte pudesse ser, por exemplo, na orla, num local onde... Porque eu digo que termina sendo realmente meio que um fosso, né? Onde você tem muitos carros passando, principalmente em horários de pique. Isso é uma coisa que, de novo, tem sido debatida. Essa questão foi, inclusive, uma plenária do Congresso Mundial de Pulmão do ano passado. Então, é importante você ver aonde você vai praticar. Mas a prática de exercício físico, ela é super importante, porque, inclusive, ela melhora as suas defesas. Porque, a todo momento, nós todos estamos criando células que podem ter algum defeito, né, genético, né, por alguma razão. E o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, que foi tão falado durante a Covid-19, ele vai lá e consegue matar aquela célula. Então, é importante a prática. Agora, doutora, a gente está falando aqui, claro, de uma forma de prevenção. Mas é importante também, porque essa é uma das bandeiras da campanha, que é o diagnóstico precoce. Como esse diagnóstico precoce pode ser feito? Em que momento? Quais são os sinais? Ou às vezes não tem sinais, é uma doença que começa silenciosa e eu posso fazer alguns exames, já aqueles de rotina, que podem me alertar para isso. Como é que seria esse diagnóstico precoce? Então, Carol, esse é outro ponto extremamente importante. Nós hoje temos vários estudos que mostram o benefício do rastreamento precoce. O que é o rastreamento precoce? É você, em pacientes que têm um risco aumentado para câncer de pulmão, você fazer como se faz mamografia para mulheres para identificação de câncer de mama precoce, como se faz colonoscopia para identificação de câncer de intestino. É importante você fazer esse rastreamento, que é feito através de
tomografias com baixa dosagem de radiação anuais, né, com um acompanhamento. E com isso, a gente consegue reduzir em até 20% a mortalidade por câncer de pulmão. Porque se o câncer de pulmão ele foi identificado precocemente, você consegue operar e extirpá-lo. Mas se ele é muito silencioso. Então, quando uma pessoa já tem dor, já tem uma tosse diferente, já tem uma perda de peso, já tem uma dor de cabeça por causa de uma metástase, isso já é bem complicado. Então, é importante você diagnosticar o câncer de pulmão precocemente e aí você consegue, então, curar um número maior de pacientes. Foi importante a senhora ter falado sobre essa identificação precoce, porque eu convivi desde a infância, eu nunca fumei, nunca me interessei, né? Nunca tive hábito de fumo e de bebida, porém, sempre convivi muito com pessoas que fumam. E um dos argumentos, e é uma coisa muito particular, né, das pessoas, é dizer assim, bom, eu ouvi dizer que uma vez que eu tenha fumado, eu já manchei parte dos meus pulmões. Uma vez manchado, não tem como recuperar isso, então para que eu vou parar agora? O meu organismo já está acostumado e, por outro lado, isso me deixa mais calmo. Quer dizer, a pessoa sempre tentando balancear pseudo-benefícios, né, que na verdade a gente sabe que são balela mesmo, que não existe, né? Então, o que dizer para esse público particularmente? Então, na verdade, assim, não existe qualquer tipo de benefício para o uso do cigarro, nenhum. E o cigarro está relacionado não somente ao câncer de pulmão, mas a outros tipos de câncer. Câncer de cabeça e pescoço, câncer de pâncreas, câncer de bexiga, câncer de mama. Então, assim, e nunca é tarde para parar de fumar. Então, hoje você tem um aumento da longevidade. Então, mesmo uma pessoa que aos 70 anos tome uma decisão de parar de fumar, ele pode ter uma qualidade de vida com um aumento da capacidade respiratória, né, com a adoção de exercícios, com a adoção realmente de uma toalete brônquica adequada. Ele pode ter uma qualidade de vida muito melhor se ele parar de fumar. Mesmo pacientes que já foram diagnosticados com câncer de pulmão, eles têm a indicação de parar de fumar, porque a gente sabe que o desfecho de um paciente que fuma é muito pior do que de um paciente que não fuma. Bom, doutora Clarice, eu quero te agradecer. A gente está encerrando o nosso bate-papo aqui para a televisão, viu? Obrigada também, viu, Luiz Felipe? Mas essa conversa continua, a gente tem muitas dúvidas ainda e você vai poder acompanhar tudo no canal da Band Bahia no YouTube. Não deixa de entrar aqui nesse endereço que aparece na sua tela e também na rádio Band News FM. Obrigada pela companhia. Até o próximo Band Entrevista.